Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Nova Aliança, levando a palavra do Senhor até você narrada. Todos os dias tem vídeo com capítulos da Bíblia para você ouvir e meditar na palavra do Senhor. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe esse canal para que vidas venham ser alcançadas e transformadas ao ouvir a palavra do Senhor. Ative também o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bom, Senhor. O Teu amor é fiel e dura para sempre. Deus, nós nunca Te louvaremos o suficiente, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai, a sermos fiel a Ti em todo o tempo da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a esperar o Teu conselho. Ajuda-nos, Senhor, a receber as orientações que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor. Glorioso Deus, ajuda-nos, Senhor, a resistir à tendência humana, meu Deus, de julgar o que é menos do que verdadeiramente és, ó meu Pai. Tenha misericórdia de nós, nos dê coragem para nos levantar, Senhor, em defesa, Pai, do Seu nome, quando houver alguma oposição, que nós, ó meu Pai, tenhamos forças para lutar, para levar a Tua palavra, para, Senhor, fazer o ide, como disseste, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nos ajude, Senhor. Nós vamos prosseguir com o livro de Salmos. Hoje nós estamos aqui com Salmos de número 106. Deus é louvado por haver suportado o seu povo apesar das muitas rebeliões. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de seus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Ele livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, e a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram-se a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador,
que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruirão os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. E os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o teu povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. Salmos número 107. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desagarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens.
pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascente em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. E Ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmos 108. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Cântico e salmo de Davi. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória
sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura, não serás tu, ó Deus, que não rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos.